não foi feito de brincadeira, foi feito para ser mais um framework. Tem empresas que estão realmente investindo nele, querendo ganhar, né, treinando a equipe dele. No próprio Vericia mesmo, eu tenho uma certa dificuldade de encontrar profissionais de Django no mercado. Não existe. Se for procurar, não existe. Ou tem pessoas que estão começando agora, ou tem pessoas que já trabalham com Django e estão trabalhando em outros lugares, né, e não saem dos seus empregos. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho contratado pessoas que já têm um certo conhecimento de Python, tenho treinado dentro da empresa para aprender Django. Tá? Então, eu já tenho uma pessoa que eu estou fazendo isso na equipe. Então, o jeito é fazer isso mesmo. Só que, em contrapartida, tem alguns provedores que estão procurando profissionais de Django, não acham no mercado. Tá? Eu recebo, porque até trabalhar dentro dessa área, a gente acaba recebendo os e-mails. Ah, você conhece fulano com esse perfil, você conhece um profissional que tem essas características? Eu falo assim, olha, eu também estou procurando. Então, aquele profissional está sendo um pouco disputado dentro desse meio. Bom, eu vou falar, a empresa está migrando um dos seus sites grandes, né, a Globo.com. Então, eles estão procurando profissionais, já contrataram 2 pessoas da comunidade do Django e estão com mais vagas em aberto. A Globo.com está migrando e está criando sites internos desenvolvidos em Django. Bom, aquilo que eu falei, voltando ao Google App Engine, tá, o que muda um pouco nele em relação ao Django nativo é a forma de trabalhar com os dados. Tá? Porque nesse caso você vai ter que usar o ORM do Django, o GSQL, para fazer todas as chamadas, e alguns tipos de objetos mudam, apesar de ser bem parecido. Então, quem aprendeu o Django para migrar, para fazer uma aplicação com o Google App Engine é muito rápido. Eu mesmo, quando lançou o Google App Engine, eu fui, digamos assim, recebi, né, dentro daquele período de testes ainda, onde eles estavam liberando só para algumas pessoas, eu tive o privilégio de receber um convite, né, para testar o Google App Engine. Então, logo que eu recebi, logo no primeiro dia, eu comecei a olhar, olhei a API, eu vi que tinha Django lá dentro, então eu peguei uma aplicaçãozinha pequena que eu já tinha e fiz algumas modificações, em 15 minutos eu já conseguia rodar aquela aplicação no Google App Engine. Então, realmente, para quem sabe Django, aprender aquilo é muito fácil, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, aí um exemplo, né, do Google Data Store, que é a chamada dos objetos de banco de dados, né, para guardar, para armazenar informações no banco. Então, reparem, se fosse isso eu usei um string property, parece, se não me engano, eles têm um e-mail property também. Definir um campo e-mail, um nome e um sobrenome. O estilo, apesar de mudar, ele é bastante semelhante com o do Django, e a chamada dos objetos são bem parecidas também. Aí é uma forma de adicionar um registro, tá? Esse registro fica na base global lá do Google, no Data Store dele. Então, o que eu fiz aqui? Defini uma variável, no caso, instanciei uma classe, usuário, defini os atributos de e-mail, nome, sobrenome, e aqui eu usei o método para gravar, o put. E aí ficou gravado dentro da base do Google. E o mais legal, é possível usar todo o template, todo o poder de templates do Django dentro do App Engine. Além disso, ele possui algumas APIs, o Image API, que serve para tratar, você fez o upload de uma imagem muito grande, você pode usar o Image API para reduzir aquela imagem, criar um dump dela. O Mail API, que o interessante é que você pode usar a sua conta do Google para disparar e-mails dentro dele. Tem o Memcache, nada mais é do que pegar objetos, ao invés de ficar fazendo consulta toda hora no banco de dados, então você cria uma instância, um pedaço da memória e guarda algumas consultas direto da memória. Então é mais rápido o sistema consultar na memória do que ficar fazendo consultas no seu banco. Então, isso foi o que me salvou em algumas situações, quando o site começou a receber muito acesso e o meu banco de dados começou a cair a performance dele, de muita consulta, de tanto select no banco. O que eu fiz? Eu peguei aquele pedaço que era mais crítico, comecei a utilizar Memcache nele e o ganho foi sensacional. A consulta no banco, coloquei um tempo de expire lá de 10 minutos
Então, ou seja, quando só recebia uma consulta, teoricamente, a cada 10 minutos, o resto eu pegava tudo da memória e processava aqueles valores. Isso dá um ganho de velocidade muito grande. O Users API do Google API Engine é você trabalhar diretamente com as contas do Google. Por exemplo, você subir um site para lá, para o API Engine, tem uma seção que, para você ter acesso a essa seção, você precisa ser cadastrado. Ao invés de criar um campo de formulário pedindo todas as informações do usuário, eu só coloco assim: digite o seu e-mail no Google e a sua senha do Google. Automaticamente ele te autentica naquele sistema e você pode trabalhar com esse cadastro, né, do próprio Google dentro da sua aplicação. Bom, alguns links para buscar mais informações. Só uma pergunta: essa apresentação vai estar disponível depois? Vai ser solicitada. Tá. Depois eu vou disponibilizar essa aplicação no site, eu mando para o Mário, eu vejo algum lugar dentro da página do Python Brasil para disponibilizar lá. Não sei se todo mundo vai fazer isso, acho que talvez, né? E nesse último site google.com, teve recentemente aqui em São Paulo o evento do Google Developers Day no Brasil. Eu encontrei o pessoal do Python Brasil que estava lá presente. Eles mostraram, né, muitas novidades do Google, bastante interessante, né? Falaram bastante do Google API Engine e até do que eles pretendem no futuro, né? Pessoal, não tem muito tempo, eu queria saber se alguém tem perguntas. Levantar a mão primeiro também. Eu passo o microfone lá, vem.